Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma viagem pela história do autismo. É uma jornada que começa, olha só, como um grande enigma e nos traz até uma compreensão totalmente nova do cérebro humano. Vamos descobrir como algo que era visto como um mistério virou o que hoje a gente entende como um espectro de possibilidades. Então a grande pergunta é, de onde veio afinal o conceito de autismo? Como é que a gente saiu de uma visão que falava só em isolamento para chegar no que hoje chamamos de espectro? Bom, vamos seguir os passos dessa evolução, começando lá nos pioneiros e chegando até as descobertas da neurociência que, olha, estão mudando tudo que a gente sabia. Ok, vamos voltar no tempo. Tenta imaginar, se colocar no lugar de um médico, lá no início do século XX, e de repente se deparar com crianças que pareciam, sei lá, viver num mundo só delas. Sabe, elas simplesmente não se conectavam, não interagiam como era esperado. Era um enigma, um verdadeiro quebra-cabeça que desafiava tudo que se conhecia sobre desenvolvimento infantil. E a primeira resposta que deram para isso, infelizmente, foi culpar os pais. Surgiu aquela famosa teoria da mãe geladeira, sabe? Que dizia que a falta de afeto dos pais é que causava o isolamento da criança. Hoje a gente sabe que essa ideia não só estava completamente errada, como causou um sofrimento, assim, gigantesco e totalmente desnecessário para muitas famílias. Mas felizmente a maré começou a virar. E virou por causa do trabalho de dois médicos que, e essa parte é incrível, sem um saber do outro, estavam prestes a mudar a história para sempre. E tudo isso no meio da Segunda Guerra Mundial. Eles fizeram descobertas que se tornaram a base, o alicerce de tudo que a gente entende sobre autismo hoje. É uma daquelas coincidências que parecem roteiro de filme, né? Pensa bem. Em 1943, lá nos Estados Unidos, o Leo Kanner publica um estudo descrevendo o que ele chamou de autismo infantil precoce. Aí, só um ano depois, em 1944, na Áustria, o Hans Asperger publica as observações dele sobre um grupo de crianças com características muito, muito parecidas. Dois mundos completamente separados, chegando a uma descoberta muito similar. Só que, atenção, eles não estavam vendo exatamente a mesma coisa. O Kanner focou em crianças com isolamento bem profundo, sabe? E com muitas dificuldades de linguagem. Já as crianças que o Asperger observou, que ele até chamava, de forma carinhosa, de pequenos professores, essas crianças muitas vezes tinham uma inteligência e uma linguagem que eram acima da média, mesmo com as dificuldades sociais. E essas duas visões, Kanner e Asperger, acabaram moldando todo o debate sobre o assunto por décadas a fio. Certo. Então essas primeiras descrições foram só o começo, a sementinha de uma revolução, pode-se dizer. Porque a partir daí, nossa compreensão do autismo começou a se expandir, a se transformar de um jeito que nem o Kanner, nem o Asperger poderiam imaginar. E a ciência é assim mesmo, né? Um processo de constante correção e aprendizado. A gente vê isso muito claro na história do autismo. Primeiro, aquela ideia de culpa dos pais foi deixada de lado e o foco mudou para as causas biológicas. Depois, o conceito de síndrome evoluiu para transtorno do desenvolvimento, até que a gente finalmente chegou na ideia de espectro, que é o que realmente reconhece a diversidade imensa que existe dentro do autismo. E só para deixar claro, por que a gente usa a palavra síndrome? Bom, porque não se trata de uma doença com uma causa única e um tratamento único. Não é assim que funciona. A gente está falando de um conjunto de características, de sinais que aparecem juntos e que se manifestam de infinitas maneiras. Cada pessoa no espectro é única. Beleza. Mas na prática, como é que os médicos hoje em dia identificam o autismo? Vamos dar uma olhada em como aquelas primeiras observações, lá do Kanner e do Asperger, evoluíram e viraram os critérios de diagnóstico que os profissionais usam hoje no mundo todo. O Kanner foi o primeiro a organizar o que ele estava vendo. Ele dividiu em 3 grandes áreas ou pilares. Primeiro, problemas com a linguagem. Segundo, dificuldades na socialização. E terceiro, comportamentos e interesses repetitivos. Essa tríade, como ficou conhecida, foi a base do diagnóstico por um tempão. E, de certa forma, ainda é a espinha dorsal do que se observa hoje. Claro que, com o tempo, a ciência foi refinando isso, de uma visão mais detalhada. Hoje, o manual oficial que os médicos usam, o famoso DSM-5, ele pega aquela tríade do Kanner e organiza em 2 áreas principais. Bora ver quais são? A primeira grande área, então, é a comunicação social. E olha, isso vai muito além de só saber falar, tá? É sobre entender o vai e vem de uma conversa, sabe? Ler as entrelinhas, sacar o que a outra pessoa está sentindo só pelo olhar ou por um gesto. É como se fosse uma dança da interação humana, que pode ser um baita desafio para quem está no espectro. A segunda área foca nos comportamentos e interesses, que são chamados de restritos e repetitivos. Pensa assim, é aquela paixão super intensa, quase avassaladora por um único assunto.
Ou a necessidade de que tudo, mas tudo mesmo, esteja sempre no mesmo lugar. Ou ainda uma sensibilidade extrema a sons, luzes, texturas. São esses padrões que, quando se juntam com as dificuldades de comunicação, fecham o quadro do diagnóstico. Tá, mas por que essas dificuldades acontecem? De onde elas vêm? Bom, a resposta para isso não está na psicologia, mas sim na biologia. A neurociência abriu uma janela para o cérebro autista e o que a gente está enxergando por ela é fascinante. Olha que interessante. Uma das descobertas mais importantes tem a ver com o cerebelo. Essa é uma parte do cérebro que funciona como um maestro, sabe? Ele ajusta nossas ações, nossas reações, dá uma sintonia fina em tudo. E o que se descobriu é que em muitas pessoas com autismo, o cerebelo é menor. Isso talvez ajude a explicar por que essa sintonia fina da interação social às vezes é tão desafiadora. E a genética nisso tudo? Ah, ela tem um papel central. Para ter uma ideia, se um gêmeo idêntico tem autismo, a chance de o outro também ter é altíssima, pode passar de 90%. Isso mostra de forma muito clara que, apesar de um ambiente ter sua influência, a base do autismo está, sim, nos nossos genes. E tem outra pista bem curiosa. Em quase 40% dos casos, a cabeça de crianças com autismo cresce mais rápido do que o normal nos primeiros anos de vida. A gente ainda não sabe exatamente o porquê disso, mas é mais uma peça no quebra-cabeça, mais uma evidência de que o cérebro autista se desenvolve de um jeito bem particular. Então, juntando tudo isso, o que é o autismo afinal? Definitivamente não é uma coisa só. É um espectro. É uma forma diferente de ser, de estar no mundo, que tem suas raízes lá na nossa biologia e que se expressa de uma infinidade de maneiras. No fim das contas, essa nossa viagem pela história do autismo mostra uma coisa muito poderosa. O conhecimento transforma. Transforma o medo em empatia, transforma o julgamento em aceitação. E a grande questão que fica é: o que o futuro nos reserva, né? Quem sabe o próximo capítulo dessa história não seja sobre a gente descobrir e, mais importante, celebrar as habilidades únicas que o espectro autista traz para o mundo. Fica aí a reflexão.